Desde que o Luffy despertou os seus poderes, tudo pareceu muito fácil. Cada luta que ele enfrentava, parecia que ele venceria independente do que acontecesse. Porém, agora que ele enfrentou o Rei do Mundo, uma coisa ficou clara. Por mais forte que ele tenha se tornado, ainda não é o suficiente. E no fim, para vencer uma divindade que controla o mundo há 800 anos, talvez o próprio Luffy tenha que evoluir para algo além de um humano convencional. E essa pode ser a sua forma final. Pessoal, o Luffy já utilizou o Gear 5 em quase todas as situações. Ele resistiu contra o Kizaru e lutou contra os Goroseis em suas formas demoníacas, sempre puxando cada adversário para dentro daquela lógica cartunesca que só ele consegue criar. Só que, contra o Imu, essa mesma lógica simplesmente não funcionou. Depois que o governante tomou aquele soco na cara, ele mudou o ritmo da batalha, mantendo uma frieza total. Depois, ele utilizou as armas sagradas ligadas às próprias famílias fundadoras do mundo, atacou diretamente a vitalidade do Luffy, perfurou o corpo dele repetidas vezes, prendeu ele contra uma árvore e tratou o Gear 5 inteiro como se fosse apenas uma forma incompleta. Inclusive, isso expôs um problema que nunca tinha sido testado anteriormente. O Gear 5 é a liberdade quase absoluta, mas talvez seja uma liberdade sem direção nenhuma. Contra inimigos contra o Kaido, isso já bastava, porém, contra alguém que já havia superado a própria lógica de Nika, o Luffy esbarrou pela primeira vez em um limite real. E é justamente esse limite que ele vai precisar superar novamente, como fez todas as outras vezes. Como nós sabemos, existe um padrão que se repete várias vezes na jornada do Luffy. Ele evolui justamente quando chega ao próprio limite. Shabold, por exemplo, mostrou que ele é fraco. Marineford destruiu a inocência dele. A incapacidade de salvar o Ace empurrou ele para o time skip e contra o Kaido, o próprio coração chegou a parar. E só depois disso que os tambores da libertação começam a tocar e o Gear 5 nasce de verdade. Cada uma dessas quedas funcionou como um rito de passagem, nunca como um ponto final. E o capítulo 1189 repete essa mesma estrutura de um jeito ainda mais literal. O Luffy é atravessado pela lâmina Voru, perde a sua força vital, fica preso em uma árvore e só não recebe o golpe final porque o Gaban aparece bem no último segundo. Eu não sei pra vocês, mas pra mim essa cena inteira ecoou o ano quase página por página. Lá, a morte simbólica trouxe os tambores da libertação e o nascimento do Gear 5. Aqui, essa mesma estrutura de quase morte aponta para alguma coisa nova esperando para despertar, só que dessa vez escondida ainda mais fundo dentro do próprio Deus do Sol. E é exatamente nesse ponto que nós chegamos na teoria que pode mudar o Chapéu de Palha para sempre. Enquanto eu escrevi esse roteiro, eu resolvi pesquisar a fundo a etimologia de Son Wukong e eu percebi que existe uma tradução amplamente aceita, confirmada por estudiosos da própria mitologia chinesa, que descreve o nome dele como algo próximo de macaco desperto para o vazio, em uma leitura que remete diretamente à jornada espiritual do personagem, saindo da ignorância e do próprio orgulho em direção a algum tipo de iluminação. Pessoal, isso cria uma coincidência narrativa quase perfeita demais para ser ignorada. O Imu utiliza justamente uma lâmina batizada de Espada do Vazio para tentar apagar o Luffy de uma vez por todas, drenando a sua força vital até o limite absoluto. Só que, se o próprio nome mitológico do Sun Wukong já carrega essa mesma palavra dentro dele, vazio, talvez esse ataque específico não represente o fim do Luffy. Talvez represente, sem que o próprio Imu perceba, exatamente o tipo de gatilho que a mitologia sempre associou ao nascimento do Rei Macaco. Vale lembrar que essa não é a primeira vez que a comunidade especula sobre essa conexão. O Luffy se chama Monkey D. Luffy desde o primeiro capítulo, e durante anos boa parte dos fãs já apostava que a forma final dele teria alguma relação direta com o Rei Macaco descrito na jornada ao oeste. Aí, quando o Gear 5 finalmente revelou Nika, essa teoria apareceu enterrada de vez, substituída por completo pela mitologia do Deus do Sol. Só que talvez essa teoria nunca tenha morrido, talvez só estivesse apenas incompleta. O Luffy não precisaria deixar de ser o Nika para se tornar o Rei Macaco. A forma final poderia unir os dois conceitos em uma camada só. O Nika continuaria sendo o Deus do Sol que nós já conhecemos, mas nada impede que esse mesmo Nika tenha sido Mink, ou seja, um macaco. Ou talvez existia um outro guerreiro da libertação antes do próprio Nika, e esse sim era conhecido como o Deus Macaco. Essa conexão fica ainda mais forte quando a gente olha para a estrutura das duas histórias lado a lado. A jornada ao oeste acompanha Sun Wukong em uma longa viagem rumo ao oeste, ao lado de um monge protegendo ele até o destino final. Já o One Piece, de um jeito simbólico, segue exatamente essa mesma lógica geográfica. O Luffy começa lá no East Blue, atravessa a Grand Line inteira, cruza um mundo conhecido e caminha capítulo após capítulo rumo a Laugh Tale, o próprio ponto final dessa jornada gigantesca. Além disso, o Luffy compartilha com o Kong original uma quantidade impressionante de traços de personalidade: caos, irreverência, rebeldia, um coração fundamentalmente bom, força que beira o absurdo, capacidade de desafiar figuras praticamente divinas, desejo declarado de se tornar rei, um talento natural para fazer aliados em qualquer lugar que pise, personalidade brincalhona na maior parte do tempo e momentos raros de seriedade absoluta quando algo realmente importa.
importa. Além disso, a mitologia real do Sun Kong reforça ainda mais essa semelhança. Segundo a própria lenda, ele nasce de uma pedra mágica no topo da montanha das flores e frutos, ganha força sobre-humana, aprende 72 transformações diferentes, viaja distâncias absurdas em um único salto e desenvolve uma personalidade travessa, arrogante, brincalhona, imprevisível e caótica, mas ao mesmo tempo capaz de uma gentileza genuína e proteção incondicional por quem ele decide amar. O Luffy alterna exatamente entre esses dois extremos ao mesmo tempo. Ele atravessa o próprio Kaido e a Big Mom só para chegar até o Kinemon. Ele pede para Robin gritar na frente de todo mundo que ela quer ser livre. Ele soca o São Charles sem hesitar em Shabold, mesmo sabendo o preço político daquilo. Ele desafia o Enel como quem desafia um deus qualquer. Ele declara guerra contra o governo mundial inteiro. Ele invade Marineford sozinho. E agora ele desafia o próprio governante supremo, Imu Nerona. Galera, reunindo todas essas informações, hoje a gente pode pensar que o Gear 5 representa o riso, imaginação pura, liberdade física e narrativa. Quase uma metalinguagem onde o próprio autor parece se divertir junto com o personagem. O problema é que essa liberdade contra o inimigo como Imu se revelou quase liberdade demais, sem direção nenhuma para guiar aquela força toda. E é exatamente aqui que entra o segundo despertar. Essa nova forma não precisaria abandonar o caos que já define o Gear 5. Ela poderia organizar esse mesmo caos. Por exemplo, a lenda do Sun Kong descreve um bastão real chamado de Jui Chinku Pang, o cajado capaz de mudar de tamanho conforme a própria vontade dele, encolhendo até o tamanho de uma agulha ou crescendo até virar um pilar gigante. Esse bastão tem uma origem real dentro da mitologia. Ele nasceu como uma coluna utilizada por um antigo rei lendário para medir a profundidade dos oceanos, guardada depois pelo próprio dragão dos mares até o Kong tomar ele para si, a força. Galera, isso combina de forma quase perfeita com os poderes que o Luffy já possui. Elasticidade, mudança de tamanho, expansão do próprio corpo, manipulação do ambiente ao redor e imaginação aplicada diretamente sobre a própria matéria física. Então, se o Imu já ostenta 19 armas herdadas das famílias que fundaram o mundo, faz sentido pensar que o Luffy, ao invés de receber uma arma qualquer, poderia manifestar algo nascido diretamente da própria imaginação da fruta de Nika. Uma espécie de cajado vivo, capaz de crescer, encolher, dobrar como borracha e carregar o próprio Haki do Conquistador dentro dele. Bom, vamos dar uma pausa no Wukong, e já que nós estamos falando de deuses macacos, precisamos falar de uma outra figura que muitos de vocês já ouviram falar, o deus Hanuman. Enquanto o Kong explica o caos do Luffy, Hanuman explicaria a direção desse caos. Esse ser é uma das divindades mais importantes da tradição hindu. Segundo a mitologia, Hanuman é filho de Vayu, o próprio deus do vento, e desde criança já demonstrava força e curiosidade fora do comum. A lenda mais famosa dele conta que, ainda bebê, ele confundiu o sol com uma fruta madura e voou em direção ao céu, tentando devorar aquele mesmo sol. Um gesto que provocou a fúria do deus Indra, resultando em um raio que o derrubou do céu. Vayu, enfurecido ao ver o próprio filho caído, chegou a retirar o ar do mundo inteiro até que os deuses concordassem em conceder poderes especiais ao Hanuman como forma de reparação. Agora, parando para pensar, esse mito conecta perfeitamente com a proposta de One Piece. Primeiro, o Hanuman nasce ligado ao vento, o que na obra nós sabemos que tem algo a ver com Monkey D. Dragon. Segundo, Hanuman confundiu o sol com uma fruta, e em One Piece, o Luffy comeu a fruta do deus do sol achando que era uma fruta comum. Essa ligação entre Hanuman e o sol abre espaço para um contraste temático poderoso dentro da própria obra e que nós já falamos anteriormente. E eu estou falando da Mother Flame, uma fonte de energia artificial que o governo mundial utiliza historicamente para alimentar a destruição em escala quase que divina. Então, pessoal, se a Mother Flame representa um sol falso, uma chama artificial, energia utilizada como arma tecnológica transformada em instrumento de dominação, Nika representa exatamente o oposto disso. Um sol vivo, energia natural, luz que desperta povos inteiros ao invés de apagá-los. E é justamente aqui que o Hanuman funcionaria como ponte entre essas duas ideias. Em determinadas tradições, ele aparece associado ao próprio sol como mestre e fonte de conhecimento, o que sugere uma leitura interessante para essa possível evolução. O Luffy talvez precise aprender a transformar a energia solar de Nika em algo mais consciente e não apenas explosivo. A forma final dele poderia representar exatamente essa maturidade. Não apenas luz caótica reagindo ao calor do momento, mas luz guerreira capaz de responder de forma consciente à própria Mother Flame que o Imu utiliza como arma. Existe ainda uma camada mais sombria dentro dessa teoria e já foi sugerida pelo próprio arco de Elbaf. A possibilidade do Nika carregar dois aspectos completamente diferentes, um lado libertador, que já conhecemos muito bem, e um lado destruidor, ainda pouco explorado. A forma atual do Luffy representa claramente o Nika libertador, já uma forma final poderia acessar de uma forma consciente esse segundo lado. Isso não significaria transformar o Luffy em um vilão, e sim que os seus poderes poderiam causar alguma espécie de destruição, quebrar correntes, derrubar tronos, destruir castelos, apagar falsas divindades, neutralizar armas opressoras, desmontar sistemas inteiros construídos para escravizar. E também a própria mitologia do Wukong sustenta perfeitamente essa leitura. Ele nunca foi um
personagem comportado, nunca foi um santo obediente. Ele desafiou o próprio céu porque aquela ordem específica era injusta, chegando a proclamar a si mesmo como grande sábio e invadindo o paraíso para provar esse ponto na prática, enfrentando exércitos celestiais inteiros antes de ser finalmente contido pelo Buda. Bom pessoal, agora que vocês entenderam isso, vamos seguir, porque como a gente já vem comentando, o Luffy nunca pareceu ter uma forma completa, e talvez isso aconteça porque ele não conseguiu extrair todo o seu poder. Diante disso, nós podemos imaginar que Imu possa obrigar o Luffy a despertar algo ainda mais. Se pararmos para pensar, o Imu representa a autoridade suprema, vazio, o mar, o arsenal inteiro das famílias fundadoras, domínio absoluto, punição celestial e o próprio céu posicionado acima de todos nesse mundo. Contra o Kaido, eu diria que bastou libertar o próprio corpo. Só que, contra o Imu, o Luffy provavelmente irá precisar libertar o mundo inteiro, e essa diferença de escala pode ser exatamente o motivo pelo qual o Gear 5 sozinho não bastou. E existe ainda um gatilho emocional específico que pode acelerar essa mesma evolução. Scopper Gaban, ferido, aparece para impedir o golpe final de Mu, mas dificilmente ele vai ter força suficiente para vencer aquele confronto. Se ele realmente morrer diante dos olhos do Luffy, essa perda funcionaria dentro do mesmo padrão que nós já vimos anteriormente. O Ace foi o trauma que abriu o time skip, o Kaido foi o gatilho do primeiro Gear 5, e o Gaban, representando a própria geração do Roger, entregaria oficialmente a guerra final para o novo Joy Boy. Isso poderia ser o estopim emocional que empurraria o Luffy para o lado mais bruto e mais mítico dessa evolução. Bom, seguindo, tem uma outra coisa que eu quero comentar com vocês. Enquanto Imu carrega as 19 armas fundadoras e algo próximo de uma coroa invisível de poder absoluto, o Luffy carrega apenas um chapéu de palha surrado. E talvez esse contraste seja exatamente o ponto. O chapéu de palha sempre representou a promessa, a herança, a ligação entre o Joy Boy, Roger, Shanks e o próprio Luffy, um símbolo de amanhecer e liberdade passado de geração em geração. Só que, agora, esse símbolo pode deixar de ser apenas decoração emocional e se tornar parte ativa do próprio despertar. Ele poderia funcionar visualmente como uma auréola solar da forma final, uma espécie de coroa natural que o Luffy nunca precisou fabricar, porque sempre esteve na cabeça dele. Essa leitura ganha ainda mais força quando a gente lembra do chapéu gigante guardado por Imu em Marijoa, uma peça que pode ter pertencido ao próprio Joy Boy ou a uma forma ainda maior e mais divina do Nika. Se Imu guarda esse símbolo com tanto cuidado, talvez não seja só para esconder Joy Boy ou Nika do mundo. Talvez seja porque ele teme, mais do que qualquer outra coisa, ver aquela vontade específica voltar a existir. Ou a gente pode ir além. Pode ser que uma parte do haki do Deus do Sol pode estar selado dentro do chapéu, e como o Luffy pode utilizar a voz de todas as coisas, ele pode se comunicar com esse objeto e acabar aprendendo alguma nova técnica. Afinal, como sabemos, Sun Kong possui um conjunto de habilidades praticamente infinito dentro da própria mitologia. Clones criados a partir dos próprios pelos, 72 transformações diferentes, crescimento e encolhimento à vontade, uma nuvem voadora utilizada como meio de transporte, controle sobre o vento e trovão, resistência capaz de sobreviver a punições divinas inteiras e uma teimosia que nunca aceita a derrota como palavra final. Praticamente todos esses elementos já encontram equivalência dentro da própria lógica do Gear 5. O Luffy já brincou com raios contra o Kaido em Wano, já gigantificou o próprio corpo à vontade e já transformou a própria anatomia de formas praticamente impossíveis utilizando só a imaginação e a borracha. E pessoal, parando pra pensar agora, essa evolução não precisa ficar restrita somente ao Luffy. A Nami, por exemplo, já carrega um cajado próprio e já controla os Zeus, criando um paralelo natural com a própria nuvem voadora do Wukong, funcionando perfeitamente como controle do próprio céu ao redor dessa forma. O Zoro continuaria representando a espada do Luffy, força ofensiva direto, corte contra o próprio sistema. O Sanji representaria lança, velocidade, impulso e fogo, uma arma que ele sempre recusou ser para o próprio pai, mas que talvez aceite se tornar por escolha própria ao lado do capitão que ele decidiu seguir. O Sop seguiria como observador e suporte à distância, o Chopper continuaria dando suporte a qualquer ferimento ou doença, o Frank representaria a tecnologia capaz de rivalizar com a Mother Flame, a Robin manteria a chave histórica de tudo isso, o Brook representaria a ponte entre esse mundo e o submundo espiritual, e o Jinbe, como o próprio mar, poderia funcionar como resposta direta contra o falso deus do mar que o Imu já aparenta ser. Porém, pessoal, mesmo que o Luffy alcance realmente um nível de poder divino, nenhuma evolução desse tamanho deveria ver sem algum custo real. Como falamos em alguns outros vídeos, se o Luffy realmente acessar esse lado mais bruto e mais mítico de Nika, existe um risco genuíno de perda de controle emocional, de deixar a própria vontade da fruta dominar por completo, de agir de forma mais animalesca, destruindo sem medir consequência nenhuma, gastando energia vital demais, ferindo o próprio corpo e colocando em risco até os aliados mais próximos dele. Inclusive, esse tipo de descontrole que poderia abrir um arco inteiro só sobre aprender a controlar essa nova força e essas novas emoções. Porque o primeiro despertar trouxe o riso genuíno e alegria, contudo, o segundo poderia trazer uma raiva de verdade pela primeira vez em uma escala real dentro da obra. E talvez o verdadeiro desafio do Luffy daqui para frente não seja apenas ficar mais forte, talvez seja provar que até mesmo a própria destruição, quando ele decide utilizá-la, ainda serve para libertar alguém e não só devastar tudo ao seu redor. Pessoal, independente do que aconteça, o Gear 5 não parece representar o fim da evolução do Luffy, mas sim
o primeiro despertar completo da fruta de Nika. O Luffy talvez não derrote o Imu apenas como o Deus do Sol. Ele pode precisar se tornar de vez aquilo que o próprio nome sempre prometeu desde o primeiro capítulo. Monkey D. Luffy, o macaco que ri da punição divina, desperta bem no meio do vazio e transforma a própria liberdade em algo parecido com divindade. Agora me responde, você acredita que essa segunda forma realmente vai unir o Kong e Hanuman, ou prefere pensar em uma evolução mais simples, só um Gear 5 refinado? Também, você acha que o Gaban precisa morrer para esse despertar acontecer? E por fim, você prefere ver o Luffy destruindo o mundo antigo com uma raiva controlada, ou mantendo o próprio riso mesmo no auge dessa nova forma? No fim, se chegou até aqui, eu só peço duas coisas, deixa o like e se inscreve no canal. E se você quiser entender um pouco mais sobre as 19 armas que o Imura utiliza, clica nesse vídeo que tá aparecendo na sua tela.